Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai estudar nomenclatura de compostos orgânicos. Então você está vendo aqui essa molécula bonitinha girando no espaço e sem saber o nome dela. Então, assim, não dá para deixar essa molécula na clandestinidade. A gente precisa conversar com ela chamando ela pelo nome. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Se você tem nome, a árvore tem nome, a mesa, a cadeira, todo mundo tem nome, por que que as moléculas orgânicas não vão ter nome, na verdade? Os compostos feitos de carbono, na sua essência, eles também precisam ser nomeados. Então, por uma questão prática da vida, assim. Então, eu estou no laboratório e preciso sintetizar um composto específico, benzeno, por exemplo. Então, eu vou me organizar para sintetizar o benzeno. Eu estou nomeando benzeno, porque eu sei a que composto eu estou me referindo quando eu chamo benzeno. Essa molécula que está aqui, ela tem um nome usual, muito conhecida por vocês, aliás, ela se chama cafeína, né? E a gente sabe que a cafeína ela está presente em vários alimentos e bebidas, como chocolates, cafés, mate, chá verde, e que ela dá aquele baratinho de ficar acordado para algumas pessoas, não para todo mundo o tempo todo, né? Mas essa é a cafeína. Então, e o seu nome aqui apresentado. Bom, é, vamos aprender então com mais detalhes como é que se faz a nomenclatura de compostos orgânicos. Vamos lá. Bom, então antes de falar propriamente das regras de nomenclatura, é importante definir dois conceitos importantíssimos, que é a função química e grupo funcional. Veja, olha essa molécula que bonitinha, né? Ela tem dois carbonos na cadeia, ela é linear, aberta, e aí ela tem uma coisa que se destaca aqui, né? Ela tem diferente. Lembra que a gente fala bastante que a estrutura de uma cadeia carbônica é basicamente constituída de carbonos e os hidrogênios sempre presentes ali para completar o número de quatro ligações que o carbono precisa fazer. Mas que é muito comum aparecerem átomos e agrupamentos que são diferentes do hidrogênio, como por exemplo esse grupo OH que apareceu aqui. Bom, esse grupo OH vai dar uma característica ímpar para essa molécula, né? E ele vai ser chamado então de grupo funcional, OH. E ele tem um nome, ele chama hidroxila. Então se diz, né, que todas as moléculas que têm este grupo funcional OH ligado a um carbono, como a gente está vendo aqui, ó, que é saturado, ou seja, tem ligação simples, né, não tem ligação dupla, a gente chama esta molécula da classe dos álcoois. Então, até agora, provavelmente você já ouviu falar do álcool, mas você imagina, né, ou então do álcool etílico. Muito que bem. Você deve imaginar que existe um único só composto chamado álcool. Mas na verdade, a partir de agora, a gente vai aprender que álcool ou álcoois é um grupo de compostos orgânicos que tem OH na sua cadeia, na sua constituição. Então, este grupo hidroxila caracteriza uma família de compostos chamada de álcoois. Então, álcoois é uma família de compostos. A palavra função química neste contexto se refere a uma família de compostos que tem uma estrutura em comum. Neste caso, o grupo OH. Então, a gente chama o grupo OH, né, essa estrutura de átomos que caracteriza uma família, a gente chama de grupo funcional. Então, se diz que a família dos álcoois, ou função química dos álcoois, ela possui o grupo funcional OH. Então, veja, esses dois conceitos são muito importantes para a gente entender melhor a nomenclatura daqui para frente. Bom, olha só, falando da família dos álcoois, né? Hoje que a gente foi surpreendido por esse conhecimento de que não existe só um álcool e de que o álcool etílico é um exemplar de uma família gigantesca de compostos, né? Que são chamados de álcoois. Então, olha só que interessante, esses compostos aqui, ó, tem o H, esse também, esse também. Então, na verdade, todos eles têm grupo funcional hidroxila. Então, portanto, todos esses compostos fazem parte da família dos álcoois. Olha só que interessante, esses exemplos aqui, ó. Eles têm um grupo NH2, aqui também, aqui também. Portanto, o grupo funcional, né, a gente vai chamar aqui de NH2 e a função química é amina.
Então, todas as moléculas que compartilham dessa estrutura, um NH2 ligado a uma cadeia de carbonos, eu vou chamar de amina. Que bonitinho, né? Bom, e existe uma função química, uma família de compostos que só tem carbono e hidrogênio, né? São as mais básicas de todas. E essa família de compostos a gente vai chamar de hidrocarbonetos. Então veja, o próprio nome já remete, né? Hidrocarbonetos, compostos que são feitos somente de carbono e hidrogênio. Então aqui a gente tem este composto que pode ser uma cadeia aberta, o benzeno, que é uma cadeia cíclica aromática, eu posso ter cadeias ramificadas, cíclicas, com saturação, com insaturação, né? Existe uma gama enorme de hidrocarbonetos, mas a característica particular deste grupo é que eles são formados somente por carbonos e hidrogênios. Então, toda vez que você encontrar um composto orgânico que só tenha carbonos e hidrogênios, saiba que ele se trata de um hidrocarboneto. Pois bem, como é que a gente dá nome aos bois? Bom, então apareceu ali, né, o nosso querido composto, que eu já imagino que seja um álcool, porque apareceu o grupo hidroxila, e a gente quer dar um nome para esse bicho aí. Como é que fica? Bom, então o nome ele é basicamente constituído de 3 componentes. Vale lembrar o seguinte, por que eu coloquei o nome IUPAC aqui? IUPAC vem de uma sigla em inglês, né? International Union for Pure and Applied Chemistry. Então, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Esta organização internacional, do qual o Brasil é signatário, ou seja, o Brasil aceita as normativas de nomenclatura de compostos, né, e outras normativas para a área dos conhecimentos de química, de acordo com a EUPAC, então ele segue essas regras, o que é muito bom, porque normaliza as regras de nomenclatura no mundo todo. Então, se você mandar um composto, né, dentro de um frasquinho para outro país que também participa da EUPAC, o nome ele segue uma regra que vai ser compreendida no outro país. Isso é muito bom para uniformizar distribuição de conhecimento e de substâncias no mundo todo dentro da globalização. Bom, então basicamente nós temos 3 componentes para a nomenclatura. Então, nós temos um prefixo, né, uma partícula inicial do nome, que está relacionada ao número de carbonos na cadeia carbônica. Vejam, nós temos 2 carbonos nessa cadeia. Esse 2 carbonos me dá um prefixo ET, ET 2 carbonos. O infixo é a partícula intermediária, ela está relacionada ao tipo de ligação entre os carbonos. Especificamente se a ligação é simples, dupla ou tripla. Então, ligação simples entre os dois carbonos, a gente vai ver que se chama AN. Então, de ligação simples. O sufixo é a última partícula do nome e ele tem a ver com a função química daquele composto. Então, já que aqui nós temos um hidroxila, o que caracteriza uma família, né, pertencente à família dos álcoois, se você reparar bem o nome em português, álcool termina com OL. Então, nós usamos muitas vezes a palavra daquela classe de compostos para utilizar o nosso sufixo. Nesse caso, ol, do álcool, é empregado como sufixo. Então, se a gente juntar todas essas partes, nós temos etanol. Esse é o nome desse composto, etanol. Ele até recebe um outro tipo de nome mais usual, que é o álcool etílico. Então, todo mundo já ouviu falar de álcool etílico. E também, né, nos estudos da saúde humana, muitas vezes você vai ouvir falar em etilismo, né, como um fator de risco para câncer, para algumas doenças. Mas o que será que é o etilismo? Etilismo, né, é um fator de risco, por exemplo, para cirrose hepática. O etilismo, ele é o consumo exagerado do álcool, né? Então, um consumo é como uma dependência ao álcool, né? O alcoolismo. É claro que o etilismo ele pode ser configurado como um consumo regular, não que configure um alcoolismo, mas essa palavra também pode ser empregada para um caso de alcoolismo.
Enfim, consumo de álcool, etilismo, tá? E aqui, então, virou a palavra etanol. Et, número de carbonos, 2 carbonos. An, ligação simples. E ol, porque tem essa hidroxila, faz parte do grupo dos álcoois. Bom, então olha só que interessante, né? Quando a cadeia tiver só um carbono, o prefixo é met. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, depois ex, ept, ont, non e dec. Então, por aqui a gente está apresentando até 10 carbonos e acho que tá bom, né? Se tiver mais que isso, é, é claro que tem outros prefixos que podem ser utilizados, mas por aqui, por enquanto, para o nosso uso em aula, tá ótimo aprender até o 10. Bom, professor, eu tenho que decorar isso? Não, a gente não recomenda sair decorando isso. Na verdade, quando você vai estudando esses compostos, fazendo exercícios, essas regras de nomenclatura elas vão você vai se apropriando delas aos pouquinhos, né? Então, devagar, sem precisar fazer algo especificamente, né, de decoração, você vai aprendendo esses prefixos, tá? Bom, o infixo, que é a partícula intermediária, AN para ligação simples entre os carbonos. Se tiver dupla, você vai usar EN, tripla IN, duas duplas DN, DN, melhor, e duas triplas DIN. Bom, quanto à função orgânica, o hidrocarboneto termina com O, então esse ozinho é o sufixo. Álcool termina com ol é o sufixo. Aldeído começa com al é o sufixo. Então, ácido carboxílico é um outro exemplo. Você vai escrever ácido e termina com oico. Por exemplo, ácido propanóico. E por aí vai, né? Cetona, éter, éster. A gente vai aprender com calma esses outros grupos de compostos. Então, não se preocupem com isso, tá? A gente vai rever esse conceito dos sufixos associados às funções orgânicas. Por enquanto, basta a gente saber que a galera que é hidrocarboneto termina com O no final, tá? Esse Ozinho vem do hidrocarboneto. Pois bem, vamos justamente para o grupo de compostos que é inicial da nomenclatura para a gente aprender. E são os hidrocarbonetos, né? Os compostos feitos de carbono e hidrogênio. E agora a gente vai estudar os hidrocarbonetos saturados, ou seja, onde os carbonos eles fazem somente ligação simples entre si. Até aqui não tem ligação dupla nem tripla, somente ligação que a gente chama de ligação saturada, ou seja, ligação simples. Então, olha só que bonitinho, né? Este é um composto mais simples, um carbono só. Então, a gente viu que o prefixo de um carbono é met. Como não tem nenhum outro carbono para fazer ligação, necessariamente o infixo remete a uma ligação simples, né? O carbono ele é saturado, ele não faz ligação dupla nesse caso. Então, o infixo é AN, porque a ligação, claro que não tem outro carbono ligando aqui, mas o carbono é saturado. O sufixo é O, porque ele se trata de um hidrocarboneto, portanto, o nome desse composto vai ficar metano. Tá aqui, olha que bonitinho. Outro exemplo, né? Então, a gente tem agora 2 carbonos, et é o prefixo. A ligação é simples, an, e é hidrocarboneto, o, etano. Agora, a gente vai ver aqui, então, 1, 2, 3, 4 carbonos. O prefixo é but. Então, nós temos só a ligação simples entre os carbonos. Então, é an, e é hidrocarboneto, o. Então, butano. Agora a gente vai estudar os compostos com com ligação dupla, né? Então, olha só esse composto aqui, tem 2 carbonos. Desculpa, aqui está escrito met, mas é et, tá errado aqui. Então, a ligação dupla é EN e é hidrocarboneto. Então, vai ficar eteno. Então, desculpem aqui por esse errinho, aqui desconsidera esse M aqui, fica et.
eteno. Bom, e agora, né, o que acontece? Nós temos aqui um hidrocarboneto de 4 carbonos, e a gente percebe aqui que aparecem numerinhos, né? Mas por que aparecem numerinhos? Porque essa dupla ligação está acontecendo entre o carbono 1 e o 2, mas ela poderia estar entre o carbono 2 e 3, por exemplo. Então, a numeração é importante, e na verdade quem vai fazer a numeração é você, estudante. O livro muitas vezes não vai dar numeração, então a numeração é você que faz para te auxiliar a enxergar aonde é que está localizada aquela ligação dupla, porque você vai precisar referenciar aquela ligação dupla. Olha só, a gente tem aqui 4 carbonos, isso é o prefixo but, tem ligação dupla, então EN, e é um hidrocarboneto, então é o but 1-eno. Nossa, professor, apareceu um número no meio do nome, é verdade. Por quê? Veja, o que acontece? Porque este 1 se refere especificamente aonde está localizada a dupla ligação. Veja, a dupla ligação está localizada entre o carbono 1 e 2. E no nome a gente coloca o número do primeiro carbono da dupla. Então, a dupla está no carbono 1 e 2, mas no nome vai ficar só o número 1. Então, você vai escrever but, que é o prefixo de 4 carbonos, traço 1. 1 é onde começa a dupla ligação, é no carbono 1. EN é dupla ligação, então no carbono 1 você tem uma dupla ligação. E é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, termina com O. A gente vai ver um pouquinho mais, entender um pouco mais essa questão da numeração da cadeia, tá? Então, com mais exemplos. Fique calmo ou calma que a gente vai entender melhor disso. Olha só. Aqui apareceu a dupla ligação entre o carbono 2 e 3. Então, nós temos 4 carbonos, prefixo but. Nós temos uma ligação dupla, né? Então, isso recebe o nome de EN. É claro que as outras ligações entre os carbonos é simples, mas o fato de ter somente uma ligação dupla já faz com que o nome ganhe a partícula EN de infixo. E é um hidrocarboneto que termina com O. Então, é but-2, porque no carbono 2 começa a dupla ligação entre o 2 e o 3, mas a gente viu que no nome só fica o primeiro carbono aonde a dupla aparece. N de dupla ligação e O de hidrocarboneto. But2-eno. Como é que fica essa questão da insaturação no nome, né? O que é insaturação? É a dupla ligação ou tripla ligação. Então, vai ter compostos que a dupla ligação pode estar no carbono 1, no 2, no 3. Então, é importante que você possa, no nome, dizer exatamente aonde é que está localizada essa dupla ligação. Então, veja, para isso, você que está estudando precisa enumerar os átomos da cadeia carbônica, os átomos de carbono da cadeia carbônica. E olha só, você vai mesmo no exercício, no seu caderno, escrever número 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente para todos os carbonos da cadeia. Então, ó, percebam que como a cadeia, né, ela tem duas pontas, a cadeia principal tem duas pontas, você poderia começar a enumerar pela direita ou pela esquerda. Então, neste caso, eu estou mostrando um exemplo que eu enumerei pela esquerda. Ó, aqui vai ser o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou fazer um outro exercício, a molécula é a mesma, e eu vou enumerar pela direita. 1, 2, 3, 4, 5. Para ver como é que ficaria a diferença de nome. Né? Então, olha, neste primeiro exemplo, a dupla ligação aparece entre o carbono 2 e 3. A gente viu que no nome só fica o número do primeiro carbono da dupla, no caso o número 2. Então seria pente, porque o prefixo de 5 carbonos é pente.
traço 2, ou seja, entre o carbono 2 e 3 tem uma dupla, porém a gente fica só com o primeiro número, 2. Traço EN, porque tem uma dupla ligação, e O, que é hidrocarboneto. Bom, se fosse por essa regra, se eu tivesse começado aqui da direita, ficaria a dupla ligação do carbono 3, então pente 3Eno. E aí olha só o que diz aí o PAC. Na dúvida, né, nesse caso eu poderia ter duas opções, então eu estou com dúvida sobre qual é o nome real, se é pente 2Eno ou pente 3Eno. Então, aí o PAC diz, na dúvida, para você ficar com a regra dos menores números. Ou seja, 2 é um número menor que 3. Então, ele ganha. O nome correto é pente 2N. E o nome incorreto é pente 3N. Então, veja, que interessante. Sempre que for necessário enumerar para localizar a insaturação, seja ela dupla ou tripla, eu tenho que escolher a regra dos menores números, se eu tiver mais de uma opção para aquela molécula de nome, né? Eu tenho que iniciar a contagem da minha cadeia carbônica de forma que ela fique mais próxima da dupla ligação. Então eu comecei da esquerda porque logo aparece a dupla ligação. Não faz sentido começar da direita porque a dupla ligação está mais longe desta ponta e está mais próxima dessa. Então, por isso que é necessário começar a enumeração na ponta da cadeia mais próxima da insaturação, neste caso da dupla ligação. Bom, como é que fica a nomenclatura de compostos em zigue-zague? É a mesma coisa, né? Você tem que seguir a mesma regra. Lembrando que você tem que interpretar esse zigue-zague. Bom, e quantos carbonos tem nesse zigue-zague? Vamos contar. Lembra que cada extremidade e cada vértice é um carbono. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O prefixo é pente. Entre o carbono 1 e 2 tem uma dupla ligação, então traço 1, porque no carbono 1 começa a dupla ligação, e EN porque tem dupla ligação ou porque é hidrocarboneto. Então veja, é importante que você consiga entender que este composto pente-1-eno se refere a este composto aqui, esse zigue-zague, e vice-versa, né? Esse zigue-zague se refere ao pente-1-eno. Bom, como é que fica os hidrocarbonetos com duas duplas ligações? Veja, então aqui nós temos 5 carbonos com duas duplas ligações. E aí, mesma análise, eu poderia começar a enumerar da esquerda, pela esquerda ou pela direita. E aí agora eu estou com dúvida qual vai ser o nome verdadeiro. Então, faz a análise. Aqui, ó, no carbono 2 aparece, entre o 2 e 3 aparece a dupla, então fica o número 2. Entre o carbono 4 e 5 aparece a dupla, fica o número 4. E aí a gente vai pôr uma vírgula e a partícula diN, EN significa dupla. Di significa duas vezes, então apareceu duas vezes uma dupla ligação, aqui e aqui. Então, o nome por aqui seria pente, porque a cadeia tem 5 carbonos. No carbono 2 eu tenho uma dupla. No carbono 4 eu tenho uma dupla. Então, pente, traço 2,4, traço di, porque são duas duplas. EN, porque tem dupla ligação na cadeia carbônica. E O de hidrocarboneto. A outra opção seria pente, então, entre o carbono 1 e o carbono 3, nós temos pente, traço 1,3, traço diN. Bom, aí o PAC diz que aqui vale a regra do menor número, da menor numeração. Então, se você somar aqui pente 1,3 dieno, 1 mais 3 dá 4. 2 mais 4 dá 6, ou seja, no total, a numeração que eu atribuí a esse composto ficou grande e a numeração que eu atribuí a esse ficou menor. Então, aí o PAX fala para a gente seguir a regra da menor numeração, ou seja,
A nomenclatura que deu a menor numeração possível é aquela que está correta de acordo com a regra da IUPAC e é aquela que deve ser aceita como verdadeira. Então, neste caso, funcionou melhor eu contar o início da cadeia pela direita. Então, veja, você não tem que se fixar em começar pela direita ou pela esquerda a contagem da cadeia. O que você tem que se fixar é encontrar um nome final que vá te dar o menor conjunto de números tanto quanto possível, né? Ou seja, eu devo começar a enumerar a cadeia nas pontas mais próximas das duplas ligações. Neste caso, ficou pente 1, 3 de N. Então, essa forma está incorreta e essa está correta. Então, vamos ver hidrocarbonetos com ligações triplas, né? Aqui apareceu uma ligação tripla. Novamente, eu enumerei a cadeia. Percebam que eu já começo enumerando no carbono mais próximo da tripla, né? Porque a regra da IUPAC fala para a gente seguir a menor contagem de números. Novamente, tem 4 carbonos, but. Entre o carbono 1 e 2, você tem uma tripla ligação. E N é a partícula para a ligação tripla. No carbono 1, você tem a tripla e é hidrocarboneto, então vai ficar but 1 ino. Este composto aqui, 1, 2, 3. Prop, 3 carbonos, e N, porque tem ligação tripla, e O de hidrocarboneto. Então, propino. Percebam uma coisa, para 4 carbonos, essa tripla poderia estar entre o carbono 1 e 2 ou no carbono 2 e 3. Então, é necessário enumerar aonde está entrando a tripla ligação. Porque poderia ser que essa tripla tivesse em outro carbono da cadeia. Já no caso do propino, independente de onde eu colocar a tripla ligação, se for aqui ou aqui, o composto sempre vai ser idêntico, né? Não tem opção aqui. O composto sempre seria propino. Por quê? Porque a tripla ligação está sempre no carbono 1. Se ela tivesse aqui, eu começaria a contar da direita. Se ela tivesse aqui, eu começaria a contar da esquerda. Então, sempre ficaria prop 1. Ou seja, se tiver ligação dupla ou tripla em compostos com 2 ou 3 carbonos, não é necessário enumerar, porque não tem uma outra opção de enumeração. Porém, a partir de 4 carbonos ou mais, é necessário enumerar aonde está a insaturação, ou seja, dupla ou tripla ligação. E nos hidrocarbonetos cíclicos, né, os fechados, onde a gente vê essas formas geométricas bonitinhas, mesma coisa, né? Só que com a diferença de que a gente vai usar a partícula ciclo antes do nome. Então, lembra que cada vértice nas formas em zigue-zague representam um carbono. Então, neste caso aqui, eu tenho um composto de 3 carbonos, nesse 4 carbonos e nesse 5 carbonos. E são todos hidrocarbonetos saturados, ou seja, a ligação entre os carbonos é todas simples, são todas simples. Então, veja, aqui o prefixo para 3 carbonos é prop, como as ligações são simples, é AN, e como é hidrocarboneto, termina com O. Então, é propano, como ela é cíclica, vai ficar ciclo-propano. Então, aqui eu tenho 4 carbonos, então a partícula é but, então vai ficar ciclobutano. E aqui eu tenho 5 carbonos, a partícula é pente, ciclopentano. Então, veja, só recapitulando, né? Toda vez que a cadeia for fechada, você vai usar a palavra ciclo antes do nome. Aqui aparece, além do ciclo, aparece uma dupla ligação. Então, ciclobuteno. Esse EN refere-se à dupla ligação. Ciclopenteno, EN de dupla ligação. Ciclohexeno, EN de dupla ligação.
Vejam que aqui eu não enumerei aonde está a dupla ligação. E isso tem um motivo. Por quê? Porque como o composto é cíclico e a gente sempre dá prioridade para a menor numeração iniciar na dupla ligação, neste caso seria sempre no carbono 1 aonde está a dupla ligação. Então aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 1 e aqui é o carbono 1. Ou seja, não tem necessidade de dizer que é no carbono 1, porque sempre é no carbono 1. Então, para composto cíclico, o fato dele ser fechadinho implica que se tiver somente uma insaturação, uma dupla ligação, como são esses exemplos, o carbono onde vai ser a dupla sempre vai ser o carbono 1. Então eu não preciso dizer que é carbono 1, porque já está implícito, já está entendido que é o carbono 1. Então não se numera hidrocarbonetos cíclicos com somente uma insaturação. Agora, se tiver duas ou mais duplas ligações ou triplas ligações, aí é obrigatório enumerar, né? Então, lembrando sempre da regra dos menores números. Então, veja, eu poderia, nesse caso, enumerar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Você poderia enumerar começando deste carbono pela direita ou enumerar começando deste carbono pela esquerda. Isso me daria diferentes nomes. Vamos comparar. Então, para este caso, entre o carbono 1 e o 2, eu tenho uma dupla ligação, entre o carbono 4 e 5, outra. Então, veja, o nome vai ficar ciclo, porque ele é fechado, hexa, porque é um ciclo de 6 carbonos. No carbono 1 e no carbono 4, eu tenho EN, dupla ligação. Como são duas duplas, eu vou colocar a partícula di de 2, então dieno, e é hidrocarboneto. Então, ciclo hexa 1,4 dieno. Neste caso, vai ficar ciclo hexa 1,3 dieno. Porém, o que acontece aqui? Essa forma de representar ela está errada, porque, na verdade, você tem que representar a dupla em sua completude na cadeia carbônica. Então, começa com o carbono 1 aqui na dupla, o carbono 2 ele tem que estar na dupla. Eu não posso fazer o carbono 1 na dupla e o carbono 2 fora da dupla. Isso me dá um erro. Isso é um erro de nomenclatura. Não posso. Então, o primeiro carbono está na dupla, o segundo necessariamente está na dupla, né? A prioridade é a dupla ligação. Então, aqui, ó, começou o carbono 1 na dupla e o carbono 2 fora da dupla. Então, você não pode enumerar desse jeito, tá? E o nome correto vai ficar ciclo hexa 1,4-dieno. Por mais que aqui, aparentemente, tenha dado uma regra de enumeração menor do que o outro exemplo. Porém, a regra é que a dupla ligação deve receber a enumeração em sequência 1, 2, nesse caso. Então agora você já está apto ou apta a dar um nome oficial da IUPAC ao benzeno. Então o benzeno, ele recebe esse nome de uma forma bastante popular, né? O benzeno é uma molécula bastante famosa e por conta disso, ele até tem um nome usual ou popular. Mas a gente pode usar a regra da IUPAC para dar um nome oficial de acordo com as regras de nomenclatura para esse composto. Então, veja, aqui no carbono 1, né? Então, primeiro eu tenho um ciclo de 6 carbonos, ciclo hexa, ciclo hexa. No carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5, nós temos duplas ligações, então EN. Como são 3 ligações duplas, então vai ficar tri-N. Então, olha só o nome. Vai ficar ciclo hexa 1, 3, 5, tri de 3, N de dupla e O.
ciclohexa 1,3,5 trieno. E o nome usual é benzeno. Como essa molécula é muito recorrente, muito famosa, é mais fácil chamar de benzeno do que de ciclohexa 1,3,5 trieno. Vejam, a IUPAC, ela garante uma regra de nomenclatura que pode ser universalmente utilizada para a maioria dos compostos e ela, às vezes, vai conceder alguns nomes que são chamados de usuais, ou seja, se você utilizar ele num trabalho científico, numa legislação de um país, num texto técnico, não está errado. Porque ele tem um uso usual que é consensual. Então, a gente chama ele pelo nome de benzeno, apesar de não estar usando as regras claras de nomenclatura oficiais da IUPAC, ele é tão famoso, conhecido com esse nome, que está tudo bem chamado de benzeno. Né? Então, a IUPAC, ela concede nome usual a alguns compostos. Não são todos que têm nomes usuais, mas uma boa expressão, né? Uma bom exemplares de compostos têm nomes que são usuais. Bom, e aí eu posso usar a presença de dupla ligação ou não, ou tripla ligação, para fazer uma subclassificação da família dos hidrocarbonetos. Então a gente chama de alcanos ou parafina para os hidrocarbonetos saturados, que só tem ligação simples entre os carbonos. Nós chamamos de alcenos ou olefinas aqueles que têm ligação dupla, e os alcinos para aqueles que têm ligação tripla, como este exemplo aqui. Olha que interessante, alcanos, esse AN remete a alcano, ligação simples, AN. Esse EN remete à ligação dupla, IN. E o IN remete à ligação tripla, IN. Então, os alcanos ou parafinas, eles são famosos, por exemplo, na vela, quando você vai fazer uma reza braba e acende a vela, então a parafina da vela é um tipo de alcano. Composto de gasolina e do petróleo, e também o gás metano, é um alcano, né? Famoso aí na eructação das vacas e no punzinho das vacas como um dos principais agentes, né? Um gás de efeito estufa importante no aquecimento global e nas mudanças climáticas. Pois bem, os alcenos ou olefinas, eles são matérias-primas, né, para a produção de polímeros, então muitos plásticos são feitos de alcenos, a partir de alcenos, são utilizados muito na indústria química para a produção de uma série de compostos de interesse industrial, e também são presentes como componentes aí do petróleo, lógico que eles precisam ser extraídos, purificados para serem utilizados na indústria. Já os alcinos, por exemplo, nós temos um alcino importante, que é o acetileno, que é o gás usado como gás de maçarico. Tá? Então, tem muitos empregos de alcinos na indústria química, um deles é o gás de maçarico. Bom, então, por enquanto é isso. Eu desejo a vocês bons estudos e nos vemos às próximas. Até mais. Tchau, tchau.